Já pensou nessa? Gilmar, Temer e Alckmin sendo testemunhas de Nicolas Ferreira? Pois é, não acredite, isso pode acontecer. Bomba, bomba, bomba! Como diria o saudoso jornalista Ibrahim Suede, rei da crônica social brasileira nas décadas de 60 e 70. Pois é, o deputado federal Nicolas Ferreira vai usar na sua defesa os testemunhos do ministro Gilmar Mendes, do ex-presidente Michel Temer e do atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Todo mundo sabe, Nicolas está respondendo a um absurdo processo no Supremo Tribunal Federal, movido pela Procuradoria-Geral da República, porque ele chamou o presidente Lula de ladrão. L de ladrão. Só que isso aí não poderia estar acontecendo porque está ainda em vigor a Constituição de 88, que tem o artigo 53, que garante que os parlamentares são invioláveis em qualquer coisa que tenham falado. Então, não caberia esse processo. Mas, estamos em tempos de Kafka. Kafka no Brasil. Então, o processo está aí. Nicolas está respondendo. Estamos aguardando o que o ministro Luiz Fux vai fazer com essa história. Tomara que ele mande arquivar. Deveria ser o certo, mas por enquanto não. Então, Nicolas resolveu jogar fogo contra fogo, botando aí os 3 homens que já criticaram Lula pesadamente para entrar no processo, né? E vamos ver o que é que vai dar. Esse caso Nicolas, ele é apenas a repetição daquele triste episódio do Daniel Silveira, que foi processado e condenado pelo STF porque fez críticas ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o caso Silveira só aconteceu porque o Congresso Nacional foi conivente, autorizou. E aí, depois, o STF desconsiderou até a graça presidencial concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Daniel Silveira continua preso. É o preso político da era da juristocracia. Nicolas não quer repetir essa história. Aliás, não tem razão nenhuma para que se repita. Por isso, ele não aceita nenhum acordo de transação penal, como foi proposto pela Procuradoria-Geral da República, e sua defesa vai convocar como testemunhas Gilmar Mendes, Michel Temer e Geraldo Alckmin. É fogo contra fogo. Será? Como é que o Supremo vai reagir a isso? Como diria o locutor esportivo Valdir Amaral, é fumaça de arquivamento dessa história. Mas vamos ver. Por que Nicolas está chamando os 3? Em setembro de 2015, Gilmar Mendes declarou publicamente que o PT tinha um plano perfeito para se eternizar no poder, interrompido pela Lava Jato. Naquele tempo, Gilmar era a favor da Lava Jato. Palavras dele na época. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado pela Lava Jato é um modelo de governança corrupta, algo que merece um nome claro de cleptocracia. Veja o que fizeram na Petrobras. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Infelizmente, para eles, infelizmente, para o Brasil, deu errado. O vídeo de Gilmar está aí na internet para quem quiser ver. O ex-presidente Michel Temer, que chegou a ser preso pela mesma Operação Lava Jato em 21 de março de 2019, também é outro que o deputado Nicolas promete arrolar como testemunha. Temer é aquele que defende a tese de que a radicalização política no país gerou o conflito entre os 3 poderes, no qual o executivo e o legislativo acabam sofrendo interferência do judiciário. Temer reclama que Lula em nada contribui e nem tem vontade política para a pacificação do país. Muito pelo contrário. Temer nem bate tão pesado assim no Lula que voltou à cena dos negócios, como poderia dizer um outro aí. Mas a crítica vale e é ele, crítico do Supremo, de repente pode ser uma boa testemunha para o Nicolas. E o terceiro é Geraldo Alckmin, que foi o autor da famosa frase de dezembro de 2017. Disse ele: depois de ter quebrado o Brasil, Lula quer voltar à cena do crime, ou seja, ele quer voltar ao poder. O problema é que em 2023, Lula voltou ao poder, ou à cena do crime, e, curiosamente, juntinho, quem diria, do mesmo Geraldo Alckmin, que mordeu a língua, esqueceu o que falou antes contra Lula, e que agora
Pode ser até constrangido a ter que repetir isso lá no Supremo Tribunal Federal. Será que vai? Aposta sincera? Vai não. Acho que esse caso vai acabar sendo aí interrompido. Fim de papo, fim de jogo. Porque a regra é muito clara. Não cabe processo contra parlamentar pelo que ele tenha dito, de certo ou errado, de justo ou injusto. Está lá, no artigo 53 da Constituição, está escrito: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ponto, acabou o fim de papo. No caso da Daniel Silveira, o Supremo desconsiderou isso totalmente. Mas, quem sabe, se agora no caso Nicolas a coisa mude, ainda mais depois que ele chama testemunhas tão famosas. O concreto é que o caso Nicolas serve de inspiração para o diagnóstico que foi feito agora em entrevista ao Estadão pelo cientista político Paulo Kramer. Ele avalia que o Supremo Tribunal Federal hoje pode tudo porque os outros poderes que acham que ele, Supremo, pode tudo. Por isso, Paulo Kramer classifica que o Brasil vive um golpe em câmara lenta, ou em câmera lenta. Kramer classifica que o patrimonialismo que predomina na política brasileira é o culpado por tudo isso. Aqui, quando alçadas a uma posição de poder, as pessoas acabam se achando maiores e mais importantes que os cargos que ocupam. Paulo Kramer constata que os ministros do STF praticam uma espécie de poder imoderado, muito longe do poder moderador que a Constituição de 1988 nem prevê. Poder moderador que já foi citado várias vezes pelo ministro José Dias Toffoli, que também já disse que o Supremo seria o editor da nação. Resumindo, aliado ao lulopetismo, o poder judiciário no Brasil está há muito tempo exorbitando o seu papel constitucional na avaliação de Paulo Kramer e de muito mais gente. Por isso que essa guerra, essa história do Nicolas contra Supremo e PGR é um capítulo importantíssimo da história brasileira. Esse resultado tem que dar em nada, tem que dar em arquivamento. É mais um caso absurdo do momento político gravoso, gravíssimo que o Brasil está vivendo hoje. Para a Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.